do Ministério de Inclusão para poder trazer essas informações e nos ajudar a sermos uma igreja que abraça. Amém? Muito bem, meus irmãos. Eu quero agora compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus, livro do profeta Jonas. Nós vamos ler o capítulo 1, versos 1 a 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versos 1 a 3. E eu quero pensar com os irmãos sobre o tema: que coração é esse? O texto nos diz assim, Jonas 1, de 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso que está nos céus, nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, depois de já termos desfrutado desse momento anterior da escola bíblica, onde, como igreja do Senhor, dividida em classes, pudemos estudar a Tua palavra, entender um pouco mais da Tua vontade, através dessa ferramenta que é a escola bíblica dominical, e nós já Te agradecemos por tudo aquilo que pudemos experimentar e compartilhar nessa manhã. Agora, Senhor, depois de já termos entoado cânticos de louvor ao Senhor, de termos manifestado ao Senhor a nossa fidelidade no sustento da Tua causa, através dos dízimos e das ofertas, agora nós lemos a Tua palavra e rogamos ao Senhor que nesse momento de culto, o Senhor fale ao nosso coração. O nosso desejo, Senhor, é de entender a Tua vontade. O nosso desejo é de compreender o plano do Senhor para as nossas vidas, de entender o plano do Senhor para a Tua igreja, para que nós possamos, ao invés de apresentarmos para o Senhor os nossos planos, que nós possamos nos unir ao Senhor nos planos do Senhor, para cumprir a Tua vontade e experimentarmos a alegria de estarmos no centro da Tua vontade. Então pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração através desse texto, através dessa história do profeta Jonas, e nos ajude a ajustarmos a nossa vida aos planos do Senhor. Essa é a nossa oração, oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós temos caminhado como igreja local nessa busca por nos unirmos e afinarmos aí a nossa visão e as nossas estratégias, a visão abraçada pela denominação batista nesse tempo e orquestrada, e conduzida pela Junta de Missões Nacionais, que é a visão de igreja multiplicadora. A estratégia de crescimento da igreja segundo a visão do Novo Testamento, que é essa visão de estarmos juntos, de estarmos nos empenhando naqueles 5 pilares de igreja multiplicadora. Todos nós nos lembramos quais pilares são, né? O primeiro deles é orar. Deixa eu ajudar os irmãos, né? O segundo, evangelização discipuladora. O terceiro, plantação de igreja. O quarto, formação de líderes. E o quinto, compaixão e graça. Oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes, compaixão e graça. Sobre esses 5 pilares, segundo o livro de Atos, a igreja primitiva cresceu. E resgatando esse princípio neotestamentário,
a Junta de Missões Mundiais nos traz essa proposta de igreja multiplicadora. Temos caminhado nessa direção, já temos falado a respeito de relacionamento discipulador, de evangelização discipuladora. No nosso retiro fizemos uma imersão nessa visão e vamos continuar trazendo essas informações e já estamos nos preparando para dar o segundo passo, que é exatamente a de treinamento e capacitação de líderes, futuros líderes de pequenos grupos, para que os grupos que nós já temos funcionando, eles sejam ajustados dentro dessa visão de igreja multiplicadora e possamos, então, caminhar no sentido dessa multiplicação dos nossos pequenos grupos. O que a gente não pode perder de vista é que dar o segundo passo implica em continuar desenvolvendo e aperfeiçoando o primeiro passo, que é exatamente o de relacionamento discipulador, de evangelização discipuladora. Os pequenos grupos só funcionarão bem se a gente estiver entendido e estiver comprometido em cuidar de pessoas. A história de Jonas nos ajuda a olhar com atenção para esse grande desafio de compartilhar as boas novas com pessoas do nosso círculo de contato. É a evangelização discipuladora, é levar a palavra com a intenção de cuidar. Então, esse é o desafio. Dentro da visão bíblica de igreja multiplicadora, esse desafio faz parte do princípio de evangelização discipuladora, que é um processo de chamar as pessoas, agregá-las à igreja e aperfeiçoá-las, no sentido de que elas sejam capazes de fazer a mesma coisa com outras pessoas. Por ser uma proposta de vida cristã intencional, então não é ocasional, não é acidental, mas eu vou caminhar no sentido de intencionalmente buscar pessoas, integrá-las e aperfeiçoá-las. Então, esse relacionamento deve ser desenvolvido com todas as pessoas, com todo tipo, toda classe de pessoas. E o objetivo é integrar essas pessoas, independentemente de quem sejam, a fim de que elas sejam alcançadas e transformadas por Deus. Isso a gente faz como resultado do alinhamento do nosso coração com o coração de Deus, desejoso de que todos sejam salvos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que todas as pessoas sejam alcançadas. É por isso que Jonas se torna bastante oportuno para nós falarmos a respeito disso. O livro de Jonas é bastante criticado, principalmente por parte daqueles que não acreditam que alguém possa ter sido engolido por um peixe, por uma baleia. Os cientistas já dizem que não pode mesmo, a baleia não tem como engolir uma pessoa. Mas, quando a gente vê a descrição, o nome baleia ou grande peixe na Bíblia, a gente vai entender que era um peixe grande o suficiente para engolir alguém, mas não necessariamente uma baleia. Então, a gente não vai se deter nessa questão, nessa dúvida, se engoliu ou se não engoliu. Por quê? Porque, primeiro, a Bíblia diz que engoliu. Eu me lembro de alguém falando sobre uma pessoa que estava sendo questionada porque acreditava que Jonas tinha sido engolido pela baleia. A pessoa dizia, é impossível. E ele dizia, a Bíblia diz que engoliu. E se a Bíblia tivesse dito que Jonas tinha engolido a baleia, eu acreditaria. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não mente. Então, o texto descreve. E Jesus, quando cita Jonas, ele cita a história de Jonas como algo verdadeiro, como um fato, não como uma história. E cita como algo verdadeiro que, inclusive, simbolizava aquilo que aconteceria com Jesus. Então, a gente não vai entrar nesse mérito de se isso é verdade ou se não é. A Bíblia descreve, ela apresenta isso como um fato, e a gente acredita, sobretudo, porque a gente acredita no poder de Deus e nos milagres de Deus. O Deus que abriu o Mar Vermelho é suficientemente poderoso
para fazer com que Jonas fosse transportado dentro da boca de um peixe, para ser colocado onde Deus queria que ele estivesse. Então, não estamos aqui para questionar esse texto, mas para entender o que Deus quer nos ensinar através dele. O profeta Jonas foi citado em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, como sendo participante contemporâneo desse tempo dos reis, mais particularmente do rei Jeroboão II. E fala, inclusive, sobre a profecia de Jonas a respeito de Samaria, profecia que se cumpriu. E, portanto, não só cita Jonas como alguém real dentro da história de Israel, mas um profeta reconhecido como profeta de Deus, porque aquilo que ele falava da parte de Deus, de fato, se cumpria. Esse é o profeta Jonas, que profetizou entre os anos de 800 e 750 antes de Cristo. Alguém real, que viveu experiências reais com Deus, que falava da parte de Deus ao povo e cujas profecias se cumpriam. Mas esse profeta desobedeceu às ordens de Deus para pregar em Nínive. Esse homem que tinha experiências com Deus, desobedeceu a Deus. Essa história, portanto, mostra o contraste entre o desejo de Jonas de ver Nínive destruída e o coração misericordioso de Deus, que não queria isso. O que a história de Jonas tem ou pode ter a ver com a minha história e com a sua história? Bom seria, irmãos, que não tivesse nada a ver. Mas, infelizmente, às vezes tem. E aí eu quero pensar com os irmãos sobre esse tema. Que coração é esse? Que coração é esse de Jonas? Que coração é esse meu e seu? Primeiro, um coração que quer estar longe. É a primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos a respeito dessa experiência de Jonas. Jonas quis estar longe quando Deus mandou que ele fosse a Nínive. Deus envia o profeta para Nínive, a capital da Síria, que logo se tornaria a nação mais poderosa naquele período da história. Quem eram os assírios? Os assírios eram um povo imoral, idólatra no que diz respeito à sua relação interna, e um povo extremamente cruel no trato com outros povos. Sua maldade era tão grande que Deus ameaçou destruí-los caso não se arrependessem. Mas, quando Deus manda Jonas ir pregar, Jonas escolhe, ao invés de ir para Nínive, ele escolhe ir para Tarsis. 4.000 quilômetros, aproximadamente, na direção oposta àquela que Deus havia mandado. Por que tão longe? A resposta é para ter uma boa desculpa para não obedecer. Deus manda, aí ele entra no navio, vai para 4.000 quilômetros na direção contrária. E quando Deus falar de novo com ele, fala assim: Senhor, eu estou muito longe, tem muitas outras coisas que eu posso fazer aqui, manda alguém que está mais perto. Eu não. Eu não quero fazer essa obra que Deus me confiou. Da mesma forma que Jonas já era profeta reconhecido em Israel, Reino do Norte, a gente já lembra, né? Nesse tempo, o povo de Israel já havia sido dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, e Jonas profetizava no Reino do Norte. E ele tinha prazer em fazer aquilo que Deus mandava, mas se recusou a cumprir essa ordem de Deus. Então, nós não estamos falando de alguém que é completamente rebelde à vontade de Deus. Jonas era alguém que servia ao propósito de Deus, que profetizava da parte de Deus ao povo. Mas, nesse caso específico, Jonas decide desobedecer. E talvez aqui a gente encontre a primeira semelhança entre Jonas e muitos crentes do nosso tempo. Crentes em Jesus Cristo, pessoas que sabem quem é Deus e que amam a Deus,
pessoas que têm se dedicado de alguma forma ao serviço de Deus, mas que em algum momento específico, para uma tarefa específica, para algum desafio específico, ele diz, não, isso eu não estou disposto a fazer. Será que isso tem a ver com algum de nós? Deus tem nos esclarecido nesse tempo sobre a importância e urgência de fazer discípulos. Não como uma revelação nova. Na verdade, Ele sempre quis que fizéssemos. A gente perdeu isso de vista em algum momento da história. E agora Deus resgata esse chamado e Ele diz, eu preciso que vocês façam isso agora. Um mandamento que precisa ser cumprido. Está claro para nós que fazer discípulo é uma ordem de Cristo para todos os crentes. E que não é a mesma coisa que entregar folheto, a gente já sabe disso. A gente está acostumado a falar, vamos fazer um trabalho de evangelismo, e a gente vai para a praça com um monte de folheto, e as pessoas passam, a gente entrega o folheto assim, Deus te abençoe. Ou então, Deus te abençoe, à noite tem culto lá na igreja, vai lá. E a gente diz que fazendo isso a gente está praticando o ID, mas a gente já sabe, talvez outras igrejas, outros crentes ainda não saibam, mas nós já sabemos. Nós já sabemos que fazer discípulo é mais do que entregar folheto, é mais do que convidar alguém para vir ao templo, assistir a um culto, é mais até do que fazer com que alguém se torne membro da igreja, embora isso já seja uma coisa grande, né? Mas fazer discípulo implica em investir a própria vida na vida de outra pessoa, a fim de torná-la um crente discipulador. Ontem nós tivemos no trabalho das mulheres lá em igrejinha, e enquanto as mulheres se reuniam, né, os homens que foram, os poucos que foram, ficaram do lado de fora batendo papo. E aí a gente estava lá, eu, pastor Nilson e o irmão, como é que é o nome dele? Rogério. E a gente conversava sobre o trabalho com as crianças, sobre o projeto Viver, nós já estamos dando alguns passos no sentido de iniciar objetivamente esse trabalho, né? A partir do dia 13 do próximo mês, a gente já deve estar com os coletes em mãos, para identificar o grupo que vai fazer aquele trabalho nas ruas, fazer a pesquisa, iniciar, propriamente dito, o trabalho do projeto Viver lá em igrejinha, e conversávamos sobre essa importância de investir na vida daquelas crianças, não apenas fazer um trabalho para contê-las ali, mas um trabalho de discipulado, para que elas cresçam sabendo o que precisam fazer e sejam discipuladores. Então nós já sabemos aquilo que Deus espera de nós, mas ao invés dos crentes irem para Nínive da obediência, muitas vezes eles escolhem a Tarsis das desculpas. E aí, quais são as desculpas? Dos adolescentes, nós podemos dizer que as desculpas, elas caminham da falta de animação da igreja, a falta de outros adolescentes, embora no nosso caso aqui não tenha essa desculpa não, os adolescentes aqui estão de vento em popa, já tivemos essa semana olhando lá o espaço onde vai acontecer o acampamento deles, a turma aqui está bem animada, mas muitas vezes os adolescentes vão apresentar essas desculpas, falta de experiência, falta de conhecimento, não sei como fazer. Qual é a desculpa dos jovens? Os jovens vão falar que estão muito envolvidos com os estudos, a busca pelo primeiro emprego, né, o fortalecimento nessa questão profissional. Bom, então vamos contar com os adultos. Não, mas os adultos já estão trabalhando, têm que sustentar a casa, têm que cuidar dos filhos. Então, a nossa esperança vai para os idosos. Não, mas os idosos agora têm a tarefa de ajudar a cuidar dos netos. Os idosos agora estão cansados, né? Já fizemos a nossa parte, vamos deixar agora para os jovens fazerem, e aí aquilo que todo mundo poderia fazer, ou que todo mundo deveria fazer, que qualquer um poderia fazer, acaba que ninguém faz. Estamos nos esquecendo que Cristo deu a sua vida pela salvação de pessoas, que nos incumbiu da tarefa de fazer discípulos que levem essa mensagem da salvação, e que um dia Ele nos pedirá contas daquilo que fizemos. Um dia, meus irmãos,
nós estaremos diante do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos fará essa pergunta: você fez discípulos? E a gente precisa ter uma boa resposta, porque as desculpas não funcionarão. Essa semana foi assim uma semana bastante congestionada, talvez seja essa uma boa palavra. Foi bastante congestionada para mim. E foi uma semana em que eu parei para me questionar. Porque, embora tudo aquilo que eu tenha investido meu tempo essa semana tenha sido coisas importantes para a igreja, para a dinâmica do trabalho da igreja, no cuidado com pessoas, na edificação do reino de Deus, mas essa semana eu parei e pensei, olha, eu não estou dedicando o tempo que eu deveria estar dedicando ao discipulado. E se eu não fizer isso, eu não ensinarei a igreja a fazê-lo. E isso será cobrado de mim. Então existem coisas que eu fiz essa semana que talvez outros irmãos pudessem ter feito. Existem coisas que eu fiz essa semana que talvez treinando outras pessoas da igreja possam chegar a conseguir fazer. Mas eu preciso dedicar tempo a fazer discípulos, porque Cristo vai me cobrar isso. E se eu entendo que Cristo espera isso da igreja, eu preciso fazê-lo. Eu estou compartilhando isso com os irmãos, para que os irmãos entendam o quanto eu entendo que isso é importante. Porque do mesmo jeito que coisas importantes tomaram o meu tempo e me impediram de fazer aquilo que eu entendo que é necessário, isso vai acontecer na vida de cada um de vocês. Nós sempre teremos uma boa desculpa para não discipularmos, mas precisamos fazê-lo. Que coração é esse? Em segundo lugar, um coração que discorda. Vejam, Jonas conhecia Deus e sabia que Deus é um Deus de misericórdia e que diante de qualquer sinal de arrependimento daquela cidade de Nínive, Deus os perdoaria. Nós vemos isso no final do livro de Jonas. Quando o povo se arrepende e Deus os perdoa, Jonas fica assim, invocado da vida. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. O que Jonas queria, na verdade, é que aquela cidade fosse destruída. Eles eram inimigos de Israel. Jonas não concordava que Deus estendesse sua misericórdia para eles. Na visão de Jonas, Deus deveria destruir todas as nações. E deveria ter misericórdia só com a nação de Israel. Então, Jonas fugiu para Tarsis, porque o seu coração discordava do coração de Deus. Eu amo o Senhor, mas eu quero dizer para o Senhor, com todo respeito, que o Senhor está equivocado nessa sua decisão. Eu creio que muitos crentes, em alguns momentos, têm vontade de dizer isso para Deus. Não, Senhor, você está enganado, não é por aí que a gente tem que ir. Não é a essas pessoas que a gente tem que se dedicar. Eu tenho encontrado algumas razões, meus irmãos, para que membros de nossas igrejas resistam a se dedicar ao discipulado. E todas essas razões estão relacionadas a um coração desajustado em relação ao coração de Deus. Então, eu não estou falando de alguém que não consegue fazer. Veja, há uma diferença. Uma pessoa, ela pode desejar fazer alguma coisa porque ela entende que é a vontade de Deus, e por causa de problemas que ela tem, às vezes problemas até psíquicos, ela não consegue se organizar, ela não consegue se ajustar, ela não consegue se disciplinar para fazer aquilo, ela precisa de ajuda, porque ela quer fazer, mas não consegue. Isso é uma coisa. A outra coisa bem diferente é a pessoa entender qual é a vontade de Deus, mas dizer, eu não concordo com isso. Imaginem, como é que eu vou discipular, se, por exemplo, eu acho que determinadas pessoas, pobres,
morador de rua, ou ricas, soberbos, traficantes, prostitutas, homossexuais, alcoólatras e tantos outros que vão se juntar a esse grupo, não deveriam se sentar ao meu lado na igreja, e muito menos serem discipulados por mim. Se eu tenho essa ideia, essa compreensão, como é que eu vou discipular? Como é que eu vou incentivar a igreja a discipular? Porque se eu acredito que pessoas que fazem parte desses grupos não deveriam estar sentadas ao meu lado na igreja, se a igreja faz um discipulado, né, dentro dessa proposta do reino de Deus, de alcançar todas as pessoas. Imagina Jesus falava e tocava em leproso. O leproso tinha que estar fora da cidade. Como assim Jesus trazer essa gente para perto da gente? Então, se eu tenho esse conceito na minha cabeça, e às vezes a coisa está ali, eu não quero admitir, mas ela está ali. Não, eu aceito a todo mundo, mas quando eu penso que no culto da noite, uma pessoa que foi evangelizada lá na praça, morador de rua, ele aceitou o convite, ele veio, subiu as escadas, entrou na porta e sentou do meu lado, e muito provavelmente, ele não estará com um cheirinho bom, né? Ele não comprou o perfume lá o Chuanchu, para fazer propaganda, né? Ele não comprou o perfume, não tomou o banhozinho antes de vir. Talvez isso me incomode. Como é que eu vou discipular se eu acho que algumas pessoas que agiram de uma forma errada comigo, ou erraram mesmo, ou pelo menos eu interpretei como errado, que elas não merecem o meu perdão? Na verdade, elas têm que sofrer, elas me fizeram sofrer, elas têm que sofrer. Não, eu não vou perdoar, não, elas não merecem o meu perdão. Se eu tenho esse tipo de pensamento, como é que eu vou investir no trabalho de discipulado? Porque o discipulado significa que, de alguma forma, em algum momento, essas pessoas serão alcançadas por esse trabalho. E elas serão aperfeiçoadas. E elas serão abençoadas. E elas crescerão, elas viverão melhor. Como é que eu vou admitir que uma pessoa que me fez mal viva bem? Se eu tenho essa visão, essa dificuldade, como é que eu vou investir no discipulado? Como eu vou investir no discipulado se eu acho que dízimos e ofertas é para quem tem dinheiro sobrando? E que as minhas necessidades estão acima da palavra de Deus e dos interesses do reino. Então, primeiro, eu pago todas as minhas contas, depois eu faço tudo aquilo se sobrar dinheiro, né? Porque aí é um tempo difícil, tempo que a gente vive. E aí, depois eu faço tudo aquilo que eu imagino que são as minhas necessidades reais, e depois eu faço tudo aquilo que sejam aquelas coisas que eu digo assim, não, mas eu mereço. Eu trabalhei, né, o mês inteiro, eu mereço esse dengo, eu mereço esse afago, né, no meu ego. E aí, só depois que fizer tudo isso, se sobrar, aí eu pego e separo o dízimo, porque a salvação de almas, o sustento do reino de Deus não está em primeiro lugar. Se eu tenho essa compreensão, como é que eu invisto tempo em discipulado? Como é que eu invisto recurso em discipulado? Porque discipular significa investir recurso. É estar onde as pessoas estão, é trazer as pessoas para fazer uma refeição conosco, é cuidar das pessoas. Como é que a gente faz se a gente tem essas ideias? Esquecemos das palavras de Jesus, quando ele diz lá em João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Não é um conselho, o cuidar de pessoas, o discipular pessoas, o investir no reino de Deus não é um conselho, é um mandamento. João 14, verso 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E verso 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Tudo isso é promessa condicional.
condicionado à obediência. Eu preciso entender isso. A vontade de Jesus Cristo para a minha vida está acima da minha própria vontade. Que coração é esse? Em terceiro e último lugar, um coração com outros planos. Eu tenho os meus projetos. E aí, se eu quiser fazer o projeto de Deus, o meu não acontece. Então, melhor é eu ignorar o projeto de Deus e apresentar o meu projeto para Deus. Porque, afinal de contas, Senhor, olha, eu pensei bastante, e esse projeto aqui é um projeto bom. Eu acho que o Senhor deveria considerar. Talvez o projeto do Senhor não seja tão bom. Considera, dá uma olhadinha no meu aqui, eu acho que o meu é melhor. Essa era a ideia de Jonas, e às vezes é a ideia de alguns crentes. Jonas tinha um outro plano. Jonas pensou assim, olha só, Deus já está irado com a Síria, ele já falou, que se eles continuarem no ritmo que estão, que ele vai destruir a Síria. Então, se eu não pregar, eles não têm como se arrepender. E se eles não têm como se arrepender, Deus vai destruí-los. Pronto, resolveu o problema. Deus manifestou a ira dele, removeu aquilo que estava atrapalhando, perturbando o coração dele, né? Eu via a minha satisfação cumprida, porque aquela nação terrível foi destruída, está tudo bem. O plano perfeito de Jonas. O plano de Jonas só tinha um problema, irmãos. Qual era o problema? É que o plano dele incluía manipular Deus e ir na contramão dos planos de Deus. Esse era o problema desse plano extraordinário de Jonas. O pecado presente em nós nos faz pensar que os planos de Deus podem estar errados. Talvez haja um caminho melhor. O pecado presente em nós nos faz pensar que nós podemos ser mais felizes se fizermos do nosso jeito e não do jeito de Deus. A palavra está escrita assim, mas espera aí, vamos pensar aqui, né? Foi escrito o último texto, há 2000 anos atrás. Não, eu acho que nós vivemos um tempo diferente. A gente pode ajustar uma coisinha ou outra aqui, isso vai produzir resultado melhor. Eu vou ter melhores resultados se eu fizer do meu jeito, e não do jeito que está escrito ali. Esses sentimentos e pensamentos vão, aos poucos, fazendo com que a gente volte a se assentar no trono da nossa vida. Aquele lugar que nós já tínhamos saído dele e dito a Jesus, Senhor, esse aqui é o seu lugar. O Senhor é o Rei. O Senhor está no controle da minha vida. Esse pecado, ele vai corrompendo os nossos pensamentos, nossos sentimentos, e ele nos leva a nos sentarmos de novo naquele trono, tomar o lugar de Jesus, tomar o lugar de Deus, fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Agora, pensem comigo, Deus já havia estabelecido nos seus eternos propósitos que aquela nação, a Síria, seria ferramenta nas mãos de Deus para disciplinar a nação de Israel. E isso aconteceu aproximadamente 50 anos depois de Jonas ter entregue aquela profecia lá em Nínive. Agora, vamos entender que a liderança é aquela que se antecipa, e Deus é um líder por excelência. Aquela mensagem que Jonas levou lá na Síria, e que fez com que aquele povo, o povo de Nínive, se arrependesse, aquela mensagem fez com que diminuísse no coração daquele povo a crueldade que eles tinham para com os povos que eles dominavam, para que quando Deus usasse aquela nação para disciplinar Israel, eles não fossem tão cruéis como eram antes. Deus tem o seu plano, Deus enxerga lá na frente. Deus não irá, meus irmãos, mudar os planos dele, e qualquer pessoa que queira mudar os planos de Deus, vai acumular dores para si. Deus cumprirá os planos que ele tem para a sua igreja, comigo
ou sem mim. Então, entendendo isso, eu preciso me quebrantar diante de Deus. Eu preciso, com humildade, perguntar para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer realizar na vida da igreja? E qual é o meu papel nesse negócio? Para que, independentemente do esforço que eu tenho que fazer, independentemente dos sacrifícios que eu tenho que passar, independentemente das coisas que eu tenho que abrir mão, que eu me encontre no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Se eu não fizer a minha parte, o plano de Deus não deixará de acontecer. Ele fará através de outros. Mas eu deixarei de viver o privilégio de estar caminhando com Deus, de estar vivendo essas experiências extraordinárias com Deus. Deus fará com que o plano dele aconteça, com você ou sem você. Só que escolher estar fora do plano de Deus é uma escolha ruim. Podemos escolher gastar a nossa vida com os nossos próprios planos e vivermos uma vida sem graça e sem propósito. E aí, meus irmãos, eu digo para vocês com sinceridade, a minha vida antes de encontrar Jesus era sem graça e sem propósito. Então, depois que eu entreguei minha vida a Jesus, eu quero viver essa emoção, a emoção de depender dEle. Eu quero viver essa emoção de saber que os desafios que eu tenho são maiores do que a minha capacidade, são maiores que as minhas energias. Às vezes, chega a ser aquele dia que a gente parece que a bateria está lá no vermelhinho, piscando já, e a gente sabe que tem mais coisa para fazer, mas eu quero viver isso. Eu quero viver a certeza de que aquilo que Deus confiou nas minhas mãos, eu não conseguirei fazer se Ele não fizer o milagre, porque essa é a emoção da caminhada cristã. Então a gente pode escolher viver a vida sem graça, sem propósito, ou a gente pode escolher investir a nossa vida na vida do outro, permitindo que a vida de Deus que está em nós, flua através de nós na vida do outro e abençoe outras pessoas, e se multiplique em outras. Eu fico imaginando a alegria dessas pessoas que têm vivido a dinâmica desse discipulado, e que cuida de alguém, que está cuidando de alguém, que está cuidando de alguém, e você olha e diz assim: eu não daria conta de cuidar de todas essas pessoas, mas porque eu estou cuidando bem de outras pessoas estão sendo cuidadas como resultado disso. A gente precisa desejar isso, vivendo essa vida transbordante da alegria de Deus. Mateus 16, verso 25 e 26, o texto diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Se eu quiser ser feliz, se eu quiser fazer minha vida valer a pena pelas minhas próprias forças, não vai acontecer, eu vou me frustrar, você vai se frustrar. Mas se eu entendo que Deus me ama, e que Ele quer que eu experimente o melhor dEle, então eu preciso acreditar que fazendo a vontade dEle, abrindo mão dos meus planos, para colocar em prática os planos dEle, que isso vai respingar em mim como bênção. Eu digo que Deus, Ele não derrama as bênçãos dEle com conta-gota, Ele derrama com balde. Então, quando Ele derrama a bênção dEle sobre aquilo que Ele está fazendo, sobre as pessoas que estão envolvidas com a obra dEle, quem está em volta também recebe. Então, se quem está em volta recebe, quem se dispõe a ser canal para essa bênção de Deus, muito mais. Então, cada um de nós sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas. Ninguém precisa listar as minhas, eu as conheço muito bem. Mas mesmo assim, eu acredito que Deus pode fazer coisas grandiosas na vida de outras pessoas, na medida em que eu me disponho a fazer a vontade dEle. A gente precisa acreditar nisso. Então, para onde nós vamos? Vamos para Nínive da obediência, mesmo que esteja contrário aos nossos planos, às nossas ideias, aos nossos conceitos, mas acreditando que o plano de Deus é melhor? Ou vamos para Tarsis da desobediência, das desculpas, da acomodação?
Deus nos chama à obediência, e na obediência a Deus está a nossa alegria e a nossa satisfação. Que o Senhor nos ajude a tomar essa decisão e a investirmos a nossa vida, a querermos cuidar de gente, a permitirmos que Deus transforme a nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida imitável, para que eu tenha certeza de que se aquela pessoa que eu estou ajudando, ela imitar o meu comportamento de comprometimento com Deus, a igreja será melhor. Que Ele mova o nosso coração nessa direção, para que sejamos crentes saudáveis e possamos, como resultado disso, produzir uma igreja cada vez mais saudável para a glória dEle. Em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor.